Fala galerinha, mais uma vez o trio Parada Dura da História na área. Exatamente, eu, professor Rafael Nascimento. O professor Rodrigo Bueno, Deixa o Doce, galera. E eu, professor Paulo Evandro, vem com a gente. Exatamente, galera, hoje nós temos aqui uma convidada para lá de especial, professora Marilene Lara Carvalho. Oi, galera, muito prazer estar aqui com vocês, muito bom mesmo, hoje à noite. Lena, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra ter a sua presença aqui para debater algo que você tanto gosta, né, que é o cinema. E hoje nós temos um cinema turco. Musizi é o filme que nós vamos, né, bater um papo, beleza, galerinha? Então, existe sim cinema muito além de Hollywood, existe um universo aí que a gente precisa conhecer melhor. E para isso, né, como de tradição, nós vamos apresentar aqui brevemente para vocês o trailer desse filme. Uma das grandes dificuldades é o idioma, né? Infelizmente, né, não está legendado, mas vale a pena conferir. Se liga aí, galera. Orada eşkıyalar varmış, koru kendini. Sen kimsin? Muallimim. Evlenmek isteyen öne çıksın. Ana, Allah'ını seversen benim için karıya iyi bak. Ana mümkünse bıyıkları iyi bir de sakalları olmasın. Dişlerine ne olur iyice bak. Biliyorsun dişler benim için en mühimidir. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyi değil, ağzı kokmuyor. Vallahi dört ayak üstüne düştü. Benim karı senin karıyı anlata bitiremedi. Benim karı dedi ki, ben ömrü hayatımda böyle bir güzel ne gördüm, görmedim. Nasılsınız? Çok iyi. Hele ben iyisi şu lambayı kapatayım. Evlilik nasıl gidiyor? Adı nereden hiç çıkmıyor ki? Kar gelince bir mapusluk çöker köyün üstüne. Herkes Allah'a teslim olur. Sen bana hayatımı verdin, ben de sana kızımı verdim gitti. Benim oğlum sakattır. Kalbi sakat olmaz. Aziz oğlum, sana bir kız buldum. Anan görmeye gidecek. Allah Aziz'i öyle yaratmış. Que filmaço, hein, galera? Sensacional. Verdade, verdade. Pois é, e é verdade, tanto assim, Rafa, que o filme é excelente, que é um filme de 2015, né? Com um filme turco e que mistura aí na verdade, ele faz uma miscelânea, né, cara, de risos, de choro, e nos leva a refletir muito sobre isso. E aí eu te pergunto, professora Helena, um filme como esse que nos traz, né, esse momento, né, de pensamento, principalmente do lado de um educador, né, que transforma toda essa sociedade. Como que a gente pode discutir isso nesses nossos dias atuais e principalmente baseando-se nesse filme tão belo e, ao mesmo tempo, simples e extremamente discutível, assim, fazendo com que a gente tenha aí ideias e, principalmente, um sentimento aflorado a todo momento. Verdade, é uma comédia que vai caminhando para um drama, né? Belíssimo, a gente ri muito. Depois que a gente vê os primeiros 5 minutos, a gente acha que não vale a pena, mas quando passa de 5 minutos, você não consegue largar mais. E conta a história belíssima desse professor, né? Que para se aposentar teria que trabalhar longe, né?
ir lá para o Oriente, lá para o vilarejo, e a mulher não queria que ele fosse de jeito nenhum, e ele fala, você pode deixar de ser professor. Aí ela falou, você pode trabalhar com meu pai. Aí ele, mas eu sou professor e tem crianças lá precisando de mim. Então, muito marcante, né? Aquela vocação mesmo de lecionar com amor, a missão, dever, combater o bom combate, né? E o legal, né, professora Helena, é que assim, a gente estava até discutindo aqui um pouco antes, é que nós, como somos professores, né, não tem como não se colocar no lugar desse professor. Então, assim, poxa, você ir para um vilarejo, sair da sua zona de conforto, de repente você não sabe o que encontra, e situações tão adversas, né? Ele chegou lá para dar aula, tá, cadê a escola? Pô, não tem escola. Ah, mas que bom que você está aqui, professor. Então, né, já que o senhor chegou, então daqui a pouco vem a escola, vem a eletricidade, vem a água, né? E assim, o tempo todo, situações adversas, e lá firme. Então a gente se coloca muito nessa situação, né? Poxa, como seria, né? Como eu me daria numa situação dessa? Olha o que esse professor enfrentou, né? Então é isso que você falou no começo, assim, que o filme, no começo, ele não engrena muito, mas depois é apaixonante. Ele tem uma violência, mas não é violento, né? Ele tem um drama ali, ele faz você rir, faz você chorar. É mais para ser comédia do que violência ali, né? Exatamente, mas isso foi uma realidade, e é interessante, assim, eu acho que todo mundo concorda também, que o filme que foi, né, gravado na Turquia, mas é uma realidade, assim, de muitos países, né, inclusive o nosso, né? A gente que está aqui no centro do país, a nossa realidade é totalmente diferente, mas escolas como essa e vilarejos como esse aí nós temos aos milhares, né? E sempre tem alguém ali, um professor ali, disposto a querer mudar, né? Ou querer fazer a diferença. Transformar a região, né? É verdade. E quando ele chega e ele é recebido lá com todos aqueles homens, né, preocupados quem está chegando, né? E quando chega e fala, ele abre a mão, me rendo, eu sou o professor. Na mesma hora, o respeito de todo mundo baixar as armas. Professor! Automaticamente. Meu Deus, 30 anos! Nós estávamos esperando um professor por 30 anos, né? Aí um outro emenda e fala, poxa, quem sabe agora chega a escola, chega a energia elétrica, chega o rádio. Meu Deus, eles viram na presença do professor ali um monte de coisa nova que podia chegar. E como chegou, né? E de fato, a transformação do vilarejo passa através da chegada do professor, né? Verdade. E talvez se o professor não tivesse ido, a melhor ou a transformação também não teria chegado. Não né? teria Isso chegado. É muito legal, né? E outras coisas também que o filme aborda, essa relação da mulher, né? De como as mulheres eram tratadas e tudo. Nossa, essa é uma questão interessante, porque primeiro que ele topa ir para um vilarejo desse, né? Porque ele estava perto de se aposentar, ele achava que ainda ia poder fazer alguma coisa, e na conversa com o chefe da VU, lá o pai, né, patriarca, que eu chamo lá do lugar, ele fala assim, não, eu tenho 6 filhos homens e 6 filhas mulheres, mas elas não contam. Eu falei, gente do céu, é impressionante como as coisas, até hoje, a gente pensa que não acontece até hoje, mas nós temos uma igreja no Brasil que mulheres estão proibidas de falar de púlpito. Sabe? Ou seja, até hoje nós temos mulheres procurando, e não é igreja assim, que não tem gente formada, é tudo doutor em teologia, nossa, é decepcionante, né? Isso é muito importante você ressaltar isso, Lena. Né? Hoje nós estamos aqui, inclusive, com a nossa primeira mulher convidada, isso é muito importante, né? Espero que nós possamos convidar muito mais professoras, muito mais amigas aí para debater e aprender junto conosco. Então é sempre importante ressaltar, né, essa presença feminina, o quanto que por um lado é importante, mas por outro lado é triste. Em pleno século XXI a gente ainda está batendo nessa tecla. Bem, mas de toda forma o Mucisi destaca ali dentro daquela cultura... Só uma coisinha claro. Ainda, Rafa, nesse assunto aí das mulheres, que ele vê que a escola não está construída, ele vai atrás, ele mente para a esposa que está sequestrada, né? Pelos bandoleiros, que ela fala, os bandoleiros vão te matar. E aí ele vem, você viu que ele mente que foi sequestrado para conseguir o dinheiro da escola. Então a gente vê que a família da mulher tinha muitas posses. Mas ele chega para o patriarca, lá para o chefe, e fala, eu só vou construir se as meninas puderem estudar. Porque ele tinha duas filhas. Né? Como o Rodrigo Bueno aí, né?
Exatamente. A importância, né? E a importância, né, Rafa, do papel da mulher, né? Então, assim, dentro da sociedade, a gente acaba vendo que a mulher geralmente subjugada ou geralmente jogada para o escanteio, no filme elas apresentam ali um domínio até dentro da sociedade, né? Quando os filhos todos saltam ali, mãe, por favor, me traga uma esposa bela, uma esposa com Aí é a parte cômica da história, né? A parte cômica, a tradição, né? Isso é interessante, essa tradição. Não, e era interessante, elas não poderiam ter mau hálito, né? Não. Isso aí era E todas com os dentes estragados, como é que podia, né, ser diferente, né? Dentro dessa tradição do casamento é super interessante porque você tinha primeiramente ali o conhecimento, né, do Alcorão, com recitações do livro sagrado deles, de Alá e tudo mais, mas depois você tinha a questão do saber cozinhar, o papel da mulher, né? Então é interessante a gente observar isso quando nós falamos aí desses países árabes, né? Ao mesmo tempo, né, como que a mulher vem assumindo um protagonismo como ela já assume no mundo ocidental há muito tempo. Então é extremamente importante. Mas eu gostaria de abordar Exatamente, sem dúvida, professor. Aí, faz a gente até lembrar nesse momento aí da Malala, né, cara? Assim, esse processo, né, cara? Escreveu um livro, né? Tutor aí e tal, e assim... Levou um tiro na cabeça pelo fato de ser mulher e querer estudar. Ela só queria estudar. Ela queria que as meninas no seu país também tivessem o direito a estudar. Algo que nós temos aqui no nosso país muitas vezes não valorizamos. Ou muitas vezes enfrentamos realidades bem complicadas. E que no filme o professor deixa bem claro, né? A escola, as meninas têm que estudar. Então olha só que legal, né? Sensacional. Eu queria que a professora, para lá de especial, comentasse hoje também um tema muito delicado, que é o personagem aí, Aziz. É um dos protagonistas desse filme. Gente, o Aziz é aquela pessoa que ninguém olhava, né? As crianças brincavam, humilhavam, batiam, chamavam de maluco, né? E com a chegada do professor, o professor percebeu que ele tinha uma deficiência física e a deficiência não era intelectual, né? Então ele aceita, olha, a partir de hoje o Aziz vai ser aluno da nossa escola. Aliás, ele vai ser aluno e o representante da turma. São 31 anos, né? Isso é demais. E tem uma cena no filme que eu acho fantástica, quando o pai está vendo o professor se dedicando a ensinar ele a escrever à noite lá pela janela, o pai chega com outro irmão dele e fala assim, algumas pessoas, ele está falando com o filho dele, né? Têm olhos no coração. Elas enxergam o mundo através desses olhos. Elas enxergam tudo através desses olhos. Que Deus sempre os guie na direção de pessoas boas. Ele estava fazendo uma referência ao professor, né? E o professor tem que olhar com o coração, não tem outro jeito. Se quiser ser um bom professor, tem que ter esse olhar assim, ó, bem aqui. Professora Lena. E de fato, Lena, né, uma vez assim, quando eu comecei a dar aula, muitos anos atrás. Umas décadas atrás aí, professor. Poderia ser, viu, Rafa? Algumas décadas, mas tudo bem, né? Mas eu me lembro que uma pessoa que eu conheci, um diretor, que ele falou assim que, olha, Paulo, você vai ser para algum dos seus alunos talvez a única referência positiva que ele vai ter na vida. Então, tome muito cuidado. A responsabilidade. Né? A responsabilidade que você está tendo, porque assim, tudo que você falar, né, vai transformar e ele vai acreditar como se fosse uma verdade absoluta. E assim, quando eu escutei isso, né, não fez muito sentido, eu não acreditei muito, era um moleque, né? Assim, até parece que o que eu vou falar para um moleque que vai ter quase a mesma idade que eu, e de fato isso é verdade, né? A gente se torna uma referência, então é isso, o professor, ele, né, enxerga o mundo com os olhos do coração. E isso é fantástico. E esse filme, aí volta aquilo que eu falei no começo, assim, a gente se coloca muito no lugar desse professor, porque em determinados momentos a gente passa por situações bem parecidas, né? Assim, a gente tem alunos bem parecidos com os Aziz, né? A gente tem as brincadeiras com as meninas, a baixa autoestima de muitos alunos, né? Que já são condenados à estatística. Então, isso é muito louco, assim, né? Esse filme realmente, ele traz tudo isso para a gente. Inclusive, é legal deixar até o recado aqui para quem está vendo aqui, né,
esse bate-papo e pense em ser professor, assim, né, já saiba que é isso que você vai encontrar muitas vezes, né? Mas vale muito a pena. É muito bom, vale muito a pena. Eu até saliento aí, professor Paulo, professor Rafa, professor Helena, contando um pequeno caso, eu tenho alunos, né, que são especiais, eu chamo de especiais porque eles são realmente especiais, não por conta de nomenclaturas ou formas de se falar, mas me permito até dizer o nome, Gabriel, por exemplo, que eu me vi no filme. Então, quando a gente colocou logo no início, professora Helena, que o filme ele faz a gente rir, faz a gente chorar, faz a gente pensar, né, eu confesso que eu chorei neste momento, quando eu vejo o professor pegando ali junto com a Aziz, a sua mão, fazendo ali as letrinhas para que ele pudesse aprender, né? Assim, uma coisa simples, que o Aziz, com 31 anos, nunca teve nunca tiveram aquele olhar para ele. E eu me via, naquele momento, olhando para o meu aluno, poxa, ele tem síndrome de Down, e nesse momento eu pensei assim, cara, pode ser o diferencial. Eu acho que é aí que está a pegada do filme, a pegada do professor, a pegada do educador dentro desse filme, que é belíssimo. É isso, professora? Isso, eu acho assim, Rodrigo, que os professores, né, eles precisam ser muito valorizados. Eu acho que depois dessa quarentena, que não se sabe quando vai acabar, nós não temos, assim, noção do que a gente está enfrentando, talvez com tanta clareza, mas onde os pais estão tendo que trazer para si também a responsabilidade da educação dos filhos, né? E quando eles ficam, a gente vê muitos pais reclamando, gente, quando é que volta às aulas, quando é que assim, o professor sendo aquele cara, assim, como se fosse um babá, mas não é, o professor é muito mais que isso, é a continuação da questão social, né? E na hora que o pai, ele chega para o professor, olha que agradecimento lindo, ele fala, Aziz, era uma montanha nevada no meu coração. Uma montanha que não tinha visto o verão ou a primavera. Você cuidou dele e nos deixou muito contentes. Obrigado. Aí o professor vai e responde, não foi nada, chefe, é o meu dever. Ou seja, a gente, né, é como o Rubem Alves falava, que o educador é aquele visionário, né? Que é como uma aranha. Ele lança a teia lá no abismo, você não sabe onde vai dar. Mas depois você vê, né? Toda aquela teia de aranha se espalhando e a modificação e a transformação de vidas, né? Eu falei para vocês que eu já estou aposentado e tudo, mas que vocês comentaram um ou outro aí, né? Tipo Aziz, eu falei, vão aparecer muito mais, mas vale a pena cada um deles. Sem dúvida alguma. É interessante esse olhar diferenciado que o professor sempre tem, né? O olhar ali do coração. Mas é também interessante, né, como um ser social, ele também está ali numa dada realidade social imbuída de preconceitos. Então é interessante como ele acaba quebrando uma série de preconceitos, por exemplo, que ele apresenta em relação aos os bandoleiros da montanha, né? Como eram chamados, ou leões da montanha na outra perspectiva. Não, a esposa fez ele falar, você vai ser pego pelos bandoleiros. Aí ele tinha esse preconceito. Aí quando eles chegam, não, eles não vão ajudar a construir a escola, eu vou perder a minha licença, eles vão me matar. Aí o cara, eles são bons de cimento e de armações e tal. Aí no final ele faz aquele agradecimento lindo, né? Da participação desses bandoleiros construindo a escola. Todos nós precisamos quebrar os nossos preconceitos, né? A construção mais bela da vila era a escola, né, cara? Não, e queriam colocar a escola na conversa lá no início. A gente faz um celeiro, de dia tira os animais igual. Não. Criança, onde criança vai estar, merece mais, né? Verdade. Exatamente. É um filme para lá de especial, é um filme que eu acho que tem várias discussões super interessantes, né, que eu acho que vale muito a pena, né, a gente conhecer esse cinema turco aí. Inclusive é outra discussão que eu queria aqui colocar para vocês, né. Eu acho que infelizmente a gente fica muito influenciado por um universo hollywoodiano frente a esse mercado cultural, né, que nós nos deparamos aí, e muitas vezes subestimamos,
né, o cinema turco, o cinema latino-americano, por exemplo, né? Então, o que você tem para falar sobre isso, professora Lena? Uma, né, grande motivadora de cinema, uma grande incentivadora, foi minha professora lá em 2008, 2009, né, me apresentou tantos filmes, tantas obras importantes. Sem dúvida alguma, essa paixão no cinema que eu tenho hoje, você tem uma grande responsabilidade aí. O que a senhora poderia nos falar sobre isso, sobre esse universo do cinema, muito além do que muitas vezes a gente fica preso? Gente, olha, eu sou rato do cinema. Toda segunda noite eu não abro mão de estar no Liberty Mall, onde tem muitos filmes alternativos, né, não comerciais. Eu fujo dos comerciais, né, porque tem que ser muito bom mesmo, né, para eu poder ir num outro cinema e poder assistir, né? Mas eu vejo assim que esses filmes que não são tão comerciais assim, eles têm histórias mais a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a nossa história, sabe? Você vê ali, ó, quantas vezes naquela fala quando o pai agradece o professor, né? E aí ele fala, não, mas ele vai melhorar ainda mais. Na hora que está sentado na casa lá, aquelas crianças que nunca tinham visto um professor, começam a olhar e aquele que está sem o pai entrega aquela lembrancinha, aquele respeito, aquela vontade, assim, você vê no olho daquelas crianças saltando ali a vontade de aprender, né? Quisera que todo mundo tivesse essa vontade de aprender mais rápido, né? Eu brigava muito com os alunos. Quando eu queria deixar da aula, eu ficava, não, gente, eu ficava brava, porque, olha, vocês estão perdendo tempo. Né? Sem dúvida alguma. E hoje, indiretamente, nós também temos aí uma convidada que nos deixou uma mensagem, né, após esse filme aí, que é uma grande querida, né, a nossa Clarinha, poeta, caminhante, maravilhosa. Ela tem um recadinho aí pra vocês, galera. Se liga. Então, por exemplo, você pode ver uma pessoa com paus de cérebro que anda e outra pessoa com a mesma deficiência que não anda. Meu primo, ele tem PC também, mas ele não anda. E não, isso não quer dizer que eu sou melhor que ele. Não compare uma pessoa a outra, cada pessoa é única. Deixa eu te contar. E a pessoa pergunta, mas se você é deficiente, como é que você consegue gravar? Já dando. Eu coloco a câmera na frente do meu computador. Tem uma mesinha aqui. E gravo isso pra vocês. Deficiência também não é bonito. Galera, essa Clarinha, além de ser uma grande poeta, ela tem um recado pra lá de especial. Ainda não terminou, confira aí. Tem muita gente que não é deficiente. E não. É isso por hoje. Amo vocês. Amo meu coração pra vocês. Perfeito, não é coração. Clarinha. Obrigado, Clarinha. Acho que é uma das mensagens mais lindas. Eu não fui professora da Clarinha, mas ela fez caminhadas no Êxodo, eu conheci. Sei que ela é estudante da UNB, hoje o Rafa diz que é letras. Já vi que ela escreve livros. E, cara, que lição, hein? Sem dúvida alguma. É tão sensacional que a gente assiste um filme como esse e, de repente, a gente recebe uma mensagem dessa da Clarinha e a gente acaba ligando uma coisa à outra, porque se alguém quiser saber um pouquinho mais, vai ter que assistir o filme para saber qual a relação da Clarinha com essa colocação que a gente estava fazendo agora. Gente, sensacional. Exatamente, galerinha. Mais uma vez, muito obrigado. Um obrigado especial para essa pessoa maravilhosa que é a professora Marilene, a nossa querida Lena, uma mãezona, uma mega professora. Bom demais. Tenho orgulho de falar que eu fui seu aluno, aprendi tanto com você, a nossa mestra. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, o Trio Parada Dura aí da História agradece imensamente a sua presença e essa parceria sempre conosco. Valeu, Lena. Obrigadão, Lena. Eu tenho tempo para falar um pouquinho? Claro, por favor. Porque eu não poderia, depois de ver esse filme, deixar de falar do nosso educador Paulo Freire, né, gente? Não tem como não falar dele. E uma fala dele que tem tudo a ver com esse filme é a seguinte, olha. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo.
Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Esse é o Paulo Freire, o patrono da nossa educação, e eu tenho muito orgulho de falar deste homem. Viva Paulo Freire, viva a educação brasileira, galera. Viva os professores. Estamos na luta. Obrigada, gente. Muita gratidão, viu? Por Nós que agradecemos. Com vocês. Demais, galerinha. Siga aí, se inscreva no nosso canal. Viva o Mengão também. Eu vejo direto. Eu vejo, tô doido pra ver a Revolução Russa, que eu não vi ainda. Opa, corre lá, já recebi o link. Vou ver, já sou inscrita. @Trio Parada Dura da História. Segue lá, galera, no Instagram e nosso canal no YouTube também. Não deixe de inscrever e deixar comentários, não é mesmo, professores? Pode deixar o seu likezinho, hein, galera? Exatamente. Isso aí. Dá um joinha lá. Tá bom. Nos assistam, deixem suas perguntas, comentários e a gente fala aqui, beleza? Sugestões. Professores, assistam. Vale a pena. Verdade. Valeu, galera. Um beijão. Tchau, um beijo.